Meus caros alunos, meu nome é Jorge André de Carvalho Mendonça, sou professor de Processo Penal, que estarei aqui junto com vocês no nosso curso que estamos dando início agora, o nosso curso preparatório para a sua aprovação, agora na segunda fase da OAB, né? E daremos aqui um curso para você, um curso mais voltado para a área prática, claro, com questões de doutrina, com muita jurisprudência, né? Com abordagem de questões, mas especialmente também focando para essa prática também, porque vai ser uma coisa que você obrigatoriamente terá que fazer para ser aprovado nessa sua segunda fase, tá bom? Nesse nosso curso, nós iremos trabalhar, na verdade, as matérias de penal e processo penal juntas, tá? Eu vou ficar só com a parte de processo penal e o professor Isaac Luna vai ficar com a parte de direito penal, tá certo? O curso total terá uma carga horária de 30 horas, tá certo? Mas eu estou aqui dividindo com ele para que ele faça a abordagem do direito penal e eu faça a abordagem do direito processual, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide para a gente poder já sentir como é que vai ser esse nosso curso, certo? Veja só, como eu já tinha adiantado para você, é um curso de prática penal porque você escolheu, né, a matéria do direito penal e processual penal para fazer a segunda fase do seu exame da ordem, tá? Mas, como eu já tinha dito, vai abranger tanto o direito material quanto o direito processual. E eu vou concentrar aqui no direito processual, tá certo? É um curso voltado especificamente para a segunda fase da OAB. Focaremos nas prováveis questões que irão cair na sua prova. E nós sabemos disso porque, para começarmos a dar essa aula para vocês, nós mapeamos todas as provas anteriores a partir do exame unificado. Ou seja, nós sabemos exatamente o que é que a FGV gosta de cobrar e o que, que vai cair na sua prova, certo? Então veja só, é diferente do que nós fizemos no curso da primeira fase. Na primeira fase nós tivemos dois cursos, um curso extensivo, um curso mais rápido, um curso extensivo mais lento para quem tinha pouca base, que foi um curso em 30 horas, e tivemos também um curso mais rápido, um curso de 6 horas, né? Que era mais um curso de dicas, né? Trabalhando muito com questões também, certo? Que foi um curso bem mais rápido. Agora, nós teremos as 30 horas aula para as duas matérias, tá certo? Penal e processo penal. Mas veja só, não iremos no processo penal aqui trabalhar com todos os assuntos. Nós iremos trabalhar apenas com esses assuntos aqui. Por quê, pessoal? Porque esses assuntos são os assuntos que foram cobrados até agora no exame da OAB. Os outros também caem. Mas veja só, até voltando aqui para mim, o foco no vídeo. Os outros assuntos também estão no programa, certo? Pode cair, pode cair. Mas até agora nunca foi cobrado pela OAB os outros assuntos que não esses que nós iremos trabalhar aqui no nosso curso. Você não pode perder muito tempo. Então a gente não tem como dar um curso como nós fizemos para a primeira fase, um curso extensivo, um curso de 30 horas só de processo penal. Você vai perder muito tempo com isso. Então vamos focar naquilo que provavelmente vai cair na sua prova, tá certo? E o trabalho que nós iremos fazer ao longo desse curso será observando estritamente a proporção de cada matéria, da quantidade de cada matéria que ela cai em cada prova, tá certo? Vamos voltar para o slide. Então veja só, nós teremos essas primeiras duas horas, esses primeiros 4 blocos de 30 minutos, para os temas da ação penal e da competência. Serão 4 blocos para ação penal e 4 blocos para competência. Depois teremos mais 2 horas, ou seja, mais 4 blocos, para os temas das provas e da prisão. O tema das provas e prisão. Depois teremos 4 horas para falar de nulidades e procedimentos, ou seja, 8 blocos. Por quê? Porque proporcionalmente procedimentos e nulidades caem mais do que ação penal, competência, provas e prisão. Além disso, as peças práticas são todas voltadas a esses dois assuntos aqui, ó, procedimentos e recursos, certo? Na prática, né? No que vem acontecendo na prática, na verdade. Então, o que acontece? Esses dois assuntos que nós iremos trabalhar com o ensinamento de como se fazer uma peça, nós vamos precisar de mais tempo. Então, teremos aqui 4 horas
para procedimentos e 4 horas para recursos. Certo? E com isso nós teremos aqui 2, 4, 8, 12 horas no total para processo penal. O que vai acontecer? O direito penal vai ficar com 18 horas. Tudo isso, pessoal, tudo isso levando em consideração a proporção do que vem caindo no exame na prova prática da OAB, tá certo? Tudo isso é pensando exclusivamente na sua aprovação. E ciente de que você já tem uma boa base do direito penal e do direito processual penal, porque senão você não teria sido aprovado na primeira fase, né? Então seu conhecimento já é um conhecimento muito bom. A gente não vai poder ficar perdendo muito tempo ensinando muito beabá, porque a gente sabe que você já sabe alguma coisa, tá certo? Então vamos lá, voltar para o nosso slide para a gente começar a pegar agora no pesado. Tá? Agora vai começar efetivamente o nosso curso para a prova prática, para a sua aprovação na segunda fase da OAB. E veja só, como você já viu, nós iremos começar a trabalhar com o tema da ação penal, que equivale a 11% das questões da OAB, ou seja, é um percentual considerável. Cai com uma certa frequência, tá certo? E vamos lá. Primeiro, bem basiquinho aqui, a classificação da ação penal, você já sabe disso, ela pode ser pública, como também pode ser privada, certo? A ação penal pública, ela se subdivide. Ela pode ser pública e incondicionada, que, portanto, não depende de nenhuma condição para ser ajuizada, ou pode ser pública condicionada. Como o nome já diz, é aquela que, para ser iniciada, depende do atendimento de alguma condição, que no caso poderá ser uma representação ou uma requisição do ministro da Justiça. No caso de requisição do ministro da Justiça, no caso de representação, seria a representação da vítima ou de algum representante legal. A ação privada, como você já sabe, é aquela que é iniciada por meio de queixa-crime e o autor da ação é o querelante, que na verdade é a própria vítima ou seu representante legal. Tá bom? Uma última questão aqui, nesse primeiro slide, é que nós também temos a ação chamada privada, ação penal privada, subsidiária da pública. Embora se chame de ação penal privada, na verdade, isso aqui é uma ação penal pública, que simplesmente segue os princípios da ação penal pública, mas ela é iniciada por meio de queixa-crime subsidiária. Por que ela é iniciada com a queixa-crime subsidiária e, portanto, ajuizada pela vítima e não pelo Ministério Público? Porque ela pressupõe uma omissão do MP, certo? Ou seja, o MP foi negligente, ele simplesmente se omitiu em oferecer a denúncia após ultrapassado o seu prazo legal, e em função disso, a vítima ela terá a oportunidade de, para não deixar aquela situação parada, ela tem a oportunidade de ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Como a ação penal privada subsidiária da pública, ela pressupõe a omissão do Ministério Público, ela não poderá ser ajuizada quando esse Ministério Público requerer diligências, porque ele aí não está sendo omisso, ele simplesmente está entendendo que há necessidade de mais elementos para o ajuizamento da ação penal, ou quando ele entender que não há elemento suficiente para iniciar a ação penal e, portanto, ele pedir o arquivamento do inquérito. Nesses dois casos, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública, porque ela pressupõe uma omissão do Ministério Público, e nesses casos essa omissão não existe, tá certo? Pronto. Veja só, tá focando aqui em mim de novo. Nós teremos o objetivo, já falando para você, de focar na sua aprovação na prova prática. Então eu vou falar para vocês aqui uma questão muito importante que cai com muita frequência de como você visualizar em relação a esse tema nosso da ação penal, quando uma ação penal é privada e quando ela é pública, tá certo? Vamos olhar o slide aqui, porque é uma coisa que eu normalmente não falaria num curso para prova objetiva, mas para prova subjetiva eu acho que é importante. Então veja só, vou me utilizar aqui inicialmente do Código Penal. Perceba bem, há casos de visualização fácil a respeito daquela classificação que nós falamos dos tipos de ação penal. Então temos aqui um exemplo, o crime de perigo de contágio venéreo, artigo 130 do Código Penal. Fala assim: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Aí tem aqui a pena,
E vem aqui no parágrafo 2º, que é o que importa para a gente. Somente se procede mediante representação. Ou seja, esse tipo de crime, perigo de contágio venéreo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, veja só, na questão da sua prova, pode cair perfeitamente um exemplo como esse aí, certo? O que vai acontecer? No meio da questão, às vezes você nem percebe, você está lendo lá dizendo que fulano cometeu um crime assim, 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 e você tem que se ligar para saber se esse crime é um crime de ação penal privada, de ação penal pública incondicionada ou de ação penal pública condicionada. Ou seja, você vai estar com a legislação na sua mão, você vai ter que pegar aquele crime com calma, vai ter que ir para a legislação de direito material, não é no Código de Processo Penal, vai ter que ir para o Código Penal ou para a legislação específica em relação àquele crime para perceber se o crime é de ação penal pública condicionada, incondicionada ou de ação penal privada. Certo? Vamos voltar para o slide. Não é sempre fácil, pessoal. Eu falei para vocês de um caso de visualização fácil, mas tem casos de visualização mais difícil. Veja só. Crimes contra o patrimônio, furto, artigo 155. Lá no artigo 155, não vai ter nenhum parágrafo dizendo qual é o tipo de ação penal para o crime de furto, certo? Como não vai ter nenhum parágrafo, a rigor, você vai pensar que você já vai imaginar que o crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Porque quando a lei não fala, a ação penal pública é incondicionada, independe de qualquer tipo de condição, certo? Mas veja só, no capítulo dos crimes contra o patrimônio, lá no seu final, nós temos o artigo 182. Então, pessoal, saiu do furto e passou por vários outros crimes contra o patrimônio. Lá no final, a gente tem uma parte mais geral e o artigo 182 vai falar o seguinte, veja só. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo de, aí está lá, cônjuge separado judicialmente, irmão, tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então veja só, nesses casos aqui, a despeito de não haver nenhuma observação no artigo 155, são casos evidentemente de ação penal pública condicionada à representação. Por que eu estou chamando a atenção disso, pessoal? Porque a tendência do candidato é olhar apenas no dispositivo que trata do crime específico, no caso do furto, e não vai achar nada, né? Já caiu, pessoal, essa situação aqui em prova da OAB, certo? Tem que ficar atento, porque seria numa prova prática, por exemplo, uma arguição lá de legitimidade ativa. Quer dizer, como aqui é pública condicionada, não seria ilegitimidade não, porque o Ministério Público é parte legítima, mas seria a alegação de falta de uma condição específica da ação, da condição de procedibilidade. Já haveria já nulidade daquela ação penal, tá certo? Se a ação penal fosse privada, dissesse aqui no artigo 182 que somente se procede mediante queixa, aí seria um caso logo de levantar uma preliminar de legitimidade ativa, porque o titular da ação não poderia ser jamais o Ministério Público. Não é o caso aqui, só para a gente reafirmar, né? O caso é da falta de uma condição específica de procedibilidade, certo? Da representação. Outro caso importantíssimo de difícil visualização, pessoal. Quando a gente vai lá para o artigo 129 do Código Penal, nós percebemos que os crimes de lesões corporais, eles são de ação pública, de ação penal pública incondicionada, certo? Porém, pessoal, a Lei 9.099, que veio tratar das infrações de menor potencial ofensivo, ela diz que nos casos de lesões leves e culposas, mesmo elas com previsão no artigo 129 do Código Penal, a ação penal é pública condicionada à representação. Certo? Pessoal, numa prova prática, existe espelho de prova, tá certo? Na prova objetiva, seria fácil, você já tá vendo lá a resposta, ela ia fazer você lembrar da situação,
tá? Na prova prática é diferente. Você tem lá simplesmente a descrição do que está acontecendo na questão, né? Do fato que está acontecendo e do que aconteceu no curso do processo lá, tá? Ali, ninguém vai estar chamando sua observação, atenta para tipo de ação penal não, você vai ter que se lembrar. E no espelho da prova, que é o espelho de correção, vai ter essa observação. Vai ter lá, para aquele que arguiu a preliminar de nulidade da ação por ausência de condição de procedibilidade, por ausência de uma condição específica da ação, porque não houve representação, 0,5, 1 ponto, de repente, tá certo? Então, vocês têm que atentar para isso, não pode esquecer, tá bom? Vamos voltar para o slide. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso assunto doutrinário. Condições da ação. Em primeiro lugar, a legitimidade. A legitimidade, vamos falar primeiro da legitimidade passiva, ou seja, de quem pode ser o réu da ação penal, tá? Aqui eu chamo atenção para duas observações. Em primeiro lugar, que o STF disse que é perfeitamente possível que uma empresa, ou uma pessoa jurídica, na verdade, ela seja ré desde que se trate de crime ambiental. Ou seja, o Supremo disse que tem perfeita aplicação aquilo que está disposto no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, tá certo? Que diz que as pessoas jurídicas elas podem, na verdade, cometer crimes contra o meio ambiente, tá? Parece estranho, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui porque não seria objeto da nossa aula, e iria aprofundar um tema que não vai cair na sua prova, mas parece estranho, mas seria o caso de uma empresa realmente responder a uma ação penal e não só a uma ação civil, tá certo? Lembre-se que é no caso de crime ambiental, tá? A segunda observação em relação à legitimidade passiva é para você não confundir com mérito. Então veja só, se você quer alegar numa peça prática, pessoal, que o seu cliente, veja só, primeiro que não pode inventar, tá? Mas se está lá na questão que não há provas, por exemplo, da autoria daquela pessoa que foi denunciada, você na sua resposta escrita ou nas suas alegações finais, você não vai colocar isso como preliminar não, tá? Preliminar de legitimidade passiva, pessoal, é aquela de acordo com o básico, é aquela que é analisada de acordo com o fato que está narrado na denúncia. Então veja, se o Ministério Público diz na sua denúncia, ao explicar a parte fática da denúncia, que no dia tanto, às tantas horas, cometeu o crime, e chega no final e denuncia B, aí sim, ilegitimidade passiva, preliminar lá de legitimidade passiva. Por quê? Porque o próprio Ministério Público está dizendo que quem cometeu o fato não foi B, foi A, certo? Mas, se o Ministério Público narra o fato, dizendo que A, às tantas horas, fez isso, isso e isso, e portanto cometeu o crime X, e chega no final, pede a condenação de A nas sanções daquele crime X, isso não é legitimidade. Se a questão dele dizendo que não há provas contra o réu, você vai alegar isso como mérito, tá? Isso não é ilegitimidade. Tá bom, pessoal? A questão de prova no curso, aquilo que é verificado de acordo com a prova no curso do processo, não é questão processual, é mérito. Tá ok? Vamos voltar aqui. Com relação à questão da ilegitimidade ativa, eu volto para aquilo que eu já falei, que é para você nunca esquecer. Isso aqui, na verdade, vai cair muito mais do que isso, certo? Para você nunca esquecer da classificação da ação penal. Para ver se a ação penal não é pública condicionada, tá? Ou, principalmente, em relação à legitimidade ativa, para ver se a ação penal não é privada, tá? Nesse primeiro caso, faltaria uma outra condição da ação. A condição específica. E nesse segundo caso aqui, da ação penal privada, haveria a ilegitimidade. Porque a ação deveria ser ajuizada pelo querelante e não pelo Ministério Público, tá certo? Vamos continuar. Uma segunda condição da ação é o interesse de agir. Ou seja, para que uma ação penal possa ser ajuizada, ela deve ser útil. Se ela for inútil, se ela não serve para nada, não há interesse de agir. Então veja, primeira questão que se entende como relacionada ao interesse de agir. A prova da materialidade do crime e os indícios, não estou falando de prova, porque a prova se produz na instrução criminal, no curso da ação penal, né? Certo? Mas para o ajuizamento da ação,
Ou seja, para a denúncia é imprescindível que haja prova da materialidade, ou seja, prova de que o crime existiu, e também é preciso que exista algum elemento indiciário, pelo menos, de que o denunciado foi o autor daquele crime. Tá certo? Se não há prova da materialidade do crime ou indício de autoria, se entende que falta interesse de agir. Tá? Cuidado para não confundir indício de autoria com prova da autoria. Prova se faz no curso da ação penal. Indícios são necessários para o ajuizamento da ação penal. Tá? Uma outra questão. Para estar presente o interesse de agir, não pode haver a prescrição. Porque se o crime já está prescrito, não há nenhuma necessidade de se ajuizar a ação penal, se reconhece logo a prescrição de início e a pessoa não vai ser denunciada. O inquérito já vai ser arquivado por força da prescrição. Na prática, isso inclusive acontece algumas vezes, viu? Não é tão incomum assim, não é tão raro não. Não é tão incomum assim não. Mas interessante você observar em relação à prescrição, o teor da súmula 438 do STJ, que trata do instituto da chamada prescrição antecipada. Veja só, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. O que acontece? Para você poder entender o que é isso. É uma questão que a doutrina fala muito, que seria o caso de dar ensejo à falta de interesse de agir, essa questão da prescrição antecipada. E o STJ não aceita isso. O que acontece? A prescrição da pretensão punitiva, ou seja, aquela antes do trânsito em julgado da ação penal, ela se dá com base na pena máxima em abstrato, ou seja, aquela sanção prevista na norma penal incriminadora, tá certo? E não com base na pena efetivamente aplicada, tá bom? O que acontece? É claro que vai ter aquelas hipóteses de prescrição retroativa que já é com base na pena em concreto, desde que não haja recurso da acusação, aquele negócio todo. Isso daí o professor de direito penal vai explicar para você, tá? Mas como via de regra, a prescrição da pretensão punitiva é com base na pena em abstrato, o STJ não aceita que se imagine que em função da futura aplicação da pena, aquele acusado vai ter a pena mínima. E que, com base nessa pena mínima, o crime estaria prescrito. Por quê? Porque o STJ não aceita essa imaginação de pena hipotética. Ele só aceita a decretação da prescrição no início da ação penal ou até antes dessa ação penal iniciar, se a prescrição já ocorrer com base na pena máxima em abstrato. Tá certo? Não adianta querer dizer assim, embora com a pena máxima não dá para decretar prescrição, eu sei que no final ele vai ter a pena mínima, e com a pena mínima dá. O STJ não aceita isso. Tá bom? Para a gente não perder tempo, porque temos muito assunto ainda para ver, vamos passar para a terceira condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Então veja só, se o Ministério Público pede a aplicação da pena de tortura, a tortura não tem previsão no nosso ordenamento jurídico e esse pedido seria juridicamente impossível. Apesar de alguma controvérsia, né? Se o fato narrado na petição inicial do Ministério Público é atípico, veja só, o fato narrado na petição inicial, tá? Não é questão de prova. Se pela própria denúncia você já lê a denúncia e já verifica que o Ministério Público está ali narrando uma questão que não é crime, seria também, segundo, apesar de alguma controvérsia, seria também, segundo fala a maioria da doutrina, uma questão de se arguir a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, tá certo? Mais uma vez, eu digo para você não confundir isso com mérito. Na prática, muito advogado confunde isso. É impressionante como os advogados confundem preliminar com mérito, tá certo? Se você precisar se valer da prova dos autos para dizer que aquele fato não foi exatamente o que aconteceu na denúncia, e sim diferente, que portanto ele é atípico, isso é mérito. É caso de absolvição pelo mérito, não é preliminar, tá bom? Se pela simples leitura da denúncia, sem precisar analisar nenhuma prova, você verifica que aquele fato é atípico, aí sim, não precisou analisar nenhuma prova, só pela leitura da inicial o fato já é atípico, aí sim seria o caso de impossibilidade jurídica do pedido, seria o caso de arguir esta preliminar, tá ok? Uma observação, pessoal, importantíssima. Veja só,
Eu sei que aluno gosta muitas vezes de estudar por livro de resumo. Os livros de resumo muitas vezes não têm esse assunto. É um assunto que na prática tem muito na prática, e a OAB gosta de perguntar, a FGV gosta de explorar esse assunto. Crimes contra a ordem tributária. Veja só, enquanto o processo administrativo, fiscal, não estou falando de processo judicial, enquanto o processo administrativo estiver pendente, não há possibilidade de iniciar-se o inquérito policial e a ação penal. O Supremo entende, na verdade, que o término da ação fiscal, não da ação penal, desse procedimento administrativo, é uma condição objetiva de punibilidade. Portanto, sem ele, não se pode passar para a fase criminal da coisa, por assim dizer. Certo? Outra questão importante em relação ao crime contra a ordem tributária. A Lei 9249/95, ela diz que o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia gera a extinção da punibilidade. Ou seja, antes de iniciar a ação penal, a ação só é iniciada com o recebimento da denúncia, certo? Mesmo que já tenha sido oferecida a denúncia, se o indiciado lá, ou o investigado, se ele paga o tributo, a extinção da punibilidade e essa denúncia não vai ser recebida. Tá certo? Mas veja só, isso é o que fala a Lei de 95. O STJ ampliou essa hipótese de extinção da punibilidade, porque ele disse o seguinte: não precisa nem haver o pagamento, basta haver um mero parcelamento antes do recebimento da denúncia. Basta que o sujeito lá que vai ser denunciado parcele o tributo, né, entre lá no financiamento, no refis ou qualquer coisa similar, que só isso já acarretará a sua extinção da punibilidade. Cuidado, pessoal, não está na lei, mas a jurisprudência ampliou essa hipótese de extinção da punibilidade, tá bom? E posteriormente nós tivemos aqui algumas leis, 9964/2000, 10684/2003, 11941/2009, que dizem o seguinte: se o parcelamento ocorrer após o recebimento da denúncia, ou seja, já no curso da ação penal, o processo deverá ser suspenso, fala a lei. Tá? Suspenso para quê, pessoal? Para que, se houver o pagamento, acarrete a mesma coisa que já falamos antes, a extinção da punibilidade. Aqui eu tenho a visualização da tabela de outra forma, certo? Veja só. Na fase investigatória, até o início da ação penal, ou seja, até o recebimento da denúncia, tanto faz o pagamento como o parcelamento, vai acarretar a extinção da punibilidade, a denúncia não vai ser sequer recebida. Tá? Se já estivermos no curso da ação penal, ou seja, já estamos na fase processual, a denúncia já foi recebida, o parcelamento suspende. E o pagamento efetivo extingue a punibilidade da mesma forma. Na prática, o que acontece? Inicialmente, se suspende e ele vai pagando as parcelas. Depois que ele paga, extingue a punibilidade e a ação penal fica encerrada. Veja só, eu ia passar ainda para um ou dois slides mais, tá? Nosso tempo já está chegando aqui ao final. Eu vou parar esse bloco por aqui e no próximo bloco iremos dar continuidade ao nosso estudo focado na sua aprovação na prova prática da OAB, tá bom? A partir de agora iremos ver muitas questões, tá certo? Então até já já, quando daremos continuidade aqui ao nosso estudo.